Então, para começar, qual é a diferença entre os jogos cooperativos e os jogos competitivos? Aquela diferença básica, né, que é o jogo competitivo tem que ter um perdedor e tem que ter um ganhador. E o corporativo não necessariamente nessa ordem, porque ele não... O corporativo, a ideia é que não tem um perdedor, não tem um ganhador. E sim que as pessoas normalmente competem com elas mesmas, né, para vencer os seus próprios desafios e que todos juntos vão para conquistar um objetivo bem básico, assim, é que não tenha ganhadores ou perdedores, né, mas que seja você vencer o jogo ou vencer o desafio aplicado pelo jogo, porque às vezes o desafio está em você mesmo. Um dos desafios do jogo cooperativo é você fazer com que a equipe toda vá na mesma direção, né? Quando você tem uma outra equipe competindo contra você, contra a mesma equipe, você tem um desafio maior, você tem um motivo maior, e aí todos focam a destruir aquela equipe, não destruir literalmente, mas a derrubar aquela equipe, a vencer aquela equipe. E aí quando o jogo é corporativo, não, o jogo corporativo esse desafio está na tua própria equipe. E aí você acha que esses jogos cooperativos é uma boa estratégia para trabalhar no trabalho social com crianças e adolescentes? Eu acho que sim, porque o jogo corporativo ele é uma forma bem educativa e muito atrativa. Ele tornou, a minha experiência na igreja em Joinville foi que tornou muito atrativo, tanto que a gente iniciou um trabalho que foi o escotismo dentro da igreja, com 103 crianças e uma lista de espera de 50 crianças, em média, durante 5 anos. Então, isso se tornou muito atrativo no bairro onde nós estávamos. É lógico que depende muito de cada realidade, né, mas de cada local. Mas a minha experiência é que ele foi muito útil, muito atrativo para as crianças. Então, foi uma estratégia boa que a gente usou para atrair crianças. Quais são as 3 coisas mais importantes que você acha que os jogos cooperativos ensinam para as crianças e para os adolescentes? Convívio em equipe. Você precisa, para você conseguir concluir um jogo cooperativo com sucesso, você tem que conviver bem com a tua equipe, com quem você está trabalhando, conhecer o outro. É muito importante porque o jogo tenha sucesso, e isso é muito importante também para a vida adulta, a vida toda nossa, não só para criança, adolescente, mas também no nosso trabalho. Você consegue realizar um bom trabalho se você conhece bem o outro. E saber respeitar as limitações do outro também, né? Então, no jogo ele nunca vai ter uma equipe que tenha as mesmas limitações físicas ou intelectual ou mesmo afetiva que sejam iguais, né? Então, você vai ter que saber respeitar o outro, saber respeitar que o outro é diferente de você, que o outro corre menos que você às vezes, ou saber que não tem problema se ele correr mais, e saber que, então, para um jogo funcionar, ele tem que, quem corre mais tem que correr um pouco menos, quem corre menos se esforçar para correr um pouquinho mais. E aí, porque às vezes a limitação física ela não é tanto pela limitação física mesmo, mas por às vezes eu achar que eu não consigo. E no jogo é muito importante que as pessoas vão desenvolvendo esse capacidade de conseguir mais. Então, eu costumei sempre levar as atividades que nós fazíamos no jogo, porque senão ele passa a ser uma brincadeira, né? E não uma forma educativa, de você transportar isso para a vida adulta deles. Como eu trabalhava com crianças, adolescentes e jovens também, eles nunca tinham experimentado a vida adulta, o trabalho. E aí quando você começa a mostrar para eles e ensinar, porque eles não veio de casa isso, então você tem que encaminhar através do jogo, fantasiar a vida profissional deles também, né? E eu usei muito isso para a questão porque o jogo precisa muito da fantasia, né? É bom você sempre fantasiar, sempre colocar um fundo de cena e levar eles para uma realidade que não é só aquela ali de pegar uma bola e fazer uma atividade, você levar
entrar no jogo como se estivesse entrando num joguinho de videogame. Depois reflete lá na frente, né? Exatamente. Qual que você acha que é o segredo para esse trabalho? Para trabalho com os jogos cooperativos? Um dos segredos é criatividade. Você olhar ao redor e deslumbrar um monte de jogos. Possibilidades de jogos. E eu costumo, assim, às vezes, ir aonde que eu vou aplicar o jogo, ir lá e começar a olhar no chão, olhar nas árvores e ver, ó, daqui dá para fazer lá, dá para ir fazer isso aqui, dá para... E às vezes não precisa material nenhum para fazer o jogo. E não precisa ter um jogo escrito. E aí tu vai bolando, inventando o jogo na tua cabeça. E aí eu já apliquei vários jogos que não existia, que eu inventei na minha cabeça e fiz. Essa questão de adaptar o mesmo jogo, às vezes a gente pode adaptar 4, 5 vezes para a mesma equipe. E aí eles vão jogar de forma diferente. Né? E uma das coisas também é nunca acabar um jogo quando ele está desgastado para o jovem, para a criança. É você jogar ele e quando ele está em alta, todo mundo está adorando o jogo, você para. Vamos jogar outro jogo agora. Vamos jogar outro jogo e daí você não... retomamos isso um outro dia e aí sempre fica aquela expectativa, porque quando você joga até o limite, você vai queimando, que o jogo não vai ter mais tempo. Você já falou um pouquinho, mas como que você acha que esses jogos também ajudam equipes de adultos no nosso trabalho? O jogo sempre para mim, como adulto, ele foi um aprendizado também, né? Como ele me ajuda a aprender com a criança. Quando eu aplico com as crianças, eu não estou só ensinando as crianças, eu estou aprendendo com elas, quando eu estou jogando com elas. Então, eu estou aprendendo até onde vai a minha capacidade também de liderar, de criatividade. Cada atitude da criança, ela é uma maneira de me ensinar também, de como eu agir, como eu vou trabalhar com eles depois. Os problemas que eles estão tendo, então de eu identificar isso tudo, porque às vezes o problema que uma criança não consegue desenvolver no jogo, porque ele tem um problema afetivo, de casa, né? E isso transfere para aquela trabalhar em equipe. Mas se for uma equipe inteira de adultos? Como? Se for uma equipe de adultos, dá para aplicar? Eu transformo esses adultos em crianças e adolescentes. Muito bom. Porque normalmente, como eu fazia uma oficina para chefes de escoteiro, que são os adultos voluntários do movimento escoteiro, então, quando eles iam participar da oficina de jogos, eles eram as crianças e adolescentes. Né? E o comportamento é o mesmo. Eles voltam a ser crianças. Né? Eu me satisfaço aplicando o jogo porque eu também volto a ser criança. Né? E tem algum efeito nessa equipe que você falou de adultos? Tem algum efeito que você percebeu que os jogos trazem para os adultos? Desenvolve a criatividade deles, porque tem muita criança, muitos adultos falam, como é que eu não pensei nisso antes, né? Que legal fazer isso, vou fazer lá com a minha turma. Então, eu acho que acaba desenvolvendo um pouco a criatividade, porque quando você reúne uma turma de adultos numa sala e tu pode explicar com vídeo, com apostilas, tudo sobre jogos. Mas quando você coloca ele praticar o jogo, eles vão ver que a interpretação é totalmente diferente. Então, porque quando você aplica um jogo, você não adianta você ler o jogo e vou sair fazendo. Eu me dei muito melhor com resultados quando foi jogo que eu inventei, do que quando foi jogo que eu li e estava todas as regras escritinhas, certinho. Só que se eu não vivi o jogo, é mais difícil para mim aplicar. Mas quando eu inventei, eu estou vivendo mentalmente já o jogo na minha cabeça. Então, parece que é mais fácil.